argumentação. Mas o que é a argumentação? Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Acompanha. O Dicionário Ruais da Língua Portuguesa apresenta, entre outras, as seguintes definições para argumentar. Argumentar é um verbo intransitivo e argumentar é apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas, etc., que comprovem uma afirmação ou uma tese. Argumentar também pode ser apresentar ideias em objeção a outras ideias, entrar em controvérsia, discutir, disputar. Independente de qual seja a intenção da argumentação, o detalhe principal que precisa ficar gravado na sua mente é que você precisa convencer a outra pessoa daquilo que você está falando. E é muito mais fácil de você convencer a outra pessoa daquilo que você fala por meio de dados e fatos que podem ser comprovados. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma resenha crítica, que a gente vai argumentar com a nossa opinião, é muito mais fácil você fazer isso por meio de dados. O livro ou o filme apresentam tais características, e isso comprova tais outras características, que é a minha opinião. Então, se você apresenta um dado, apresenta uma informação confiável, você vai ter uma argumentação mais sólida. É por isso que todo mundo diz que porque sim não é resposta. Porque quando você diz porque sim, você não está argumentando, você não está apresentando nenhum dado, nenhum fato, então fica difícil você convencer uma pessoa. Existem algumas maneiras bem claras de você usar a argumentação. É o que a gente chama de operadores argumentativos. Acompanhe. Os operadores argumentativos são elementos linguísticos que reforçam a argumentação e que podem levar o interlocutor, ou seja, a pessoa que está lendo ou ouvindo, a concordar com as ideias do falante. Em geral, elas são conjunções, advérbios ou palavras que indicam inclusão ou exclusão, e reformulação e certas expressões empregadas, no sentido de tentar levar o interlocutor à conclusão que o falante quer. Ou seja, todo mundo quer que concorde com o que você está dizendo. Aí aqui a gente tem uma lista de alguns operadores argumentativos. São palavras e expressões que vão aparecer em geral nas argumentações. Se você quer adicionar uma ideia, por exemplo, você pode dizer não só uma coisa, mas também essa outra coisa. Você pode fazer contraste de ideias. Você faz uma afirmação e depois coloca um mas depois. Pode ter uma explicação por meio das conjunções porque ou pois, uma exemplificação e aí você introduz com por exemplo e assim por diante. Essa tabela dos operadores argumentativos está no seu livro. Você já faz uso desses operadores, dessas palavras, naturalmente no seu dia a dia. O importante é só você se conscientizar que elas existem e aplicar nos contextos ideais. Muito melhor do que você simplesmente argumentar dizendo porque sim. Porque aí, da próxima vez que você quiser recomendar um livro ou um filme para um amigo, você vai poder argumentar com operadores argumentativos a respeito da sua opinião, a respeito daquela narrativa. Então, vai ficar aqui a dica para você exercitar bastante os operadores argumentativos, mais facilmente dentro de uma resenha crítica, por exemplo, e você vai conseguir internalizá-los muito mais facilmente.